E Programa Mais Saúde, recebendo novamente o pesquisador europeu, que por acaso é português de Portugal, mora em Lisboa, é um grande pesquisador e que vem assim com uma certa frequência ao Brasil para oferecer cursos de qualidade, né? Não só aqui, como também em Portugal, que vocês podem acompanhar o site, né? Que é o www, que está aí na telinha. .nutriscience.pt. Tá, então, gente, vamos lá, que tem muita coisa bacana e muita informação nesse site, né? Gente, não percam, porque é muita informação muito boa e de qualidade. Pedro, nós estávamos falando, então, quer dizer, você mencionou super bem que, lógico, o leite é importante naquele momento em que a criança não tem os próprios hormônios, porque o próprio leite tem o hormônio dele que é natural. Agora, e essas vacas grávidas? Sim, o leite, ele tem, além de hormonas naturalmente presentes, que poderiam ser absorvidas, apesar de não haver ainda total consenso, poderiam ser absorvidas, mas além disso ele induz a própria criança a produzir maior quantidade dos seus próprios hormônios, das suas próprias hormonas. Mas o leite de vacas grávidas, esse é algo que me preocupa pelo seguinte. Normalmente o que acontece quando você vai, por exemplo, à Mongólia rural, que isso já foi estudado, o que acontece é que a vaquinha dá à luz, não é? Vamos dizer assim, Sim. não é? E 3 meses depois fica novamente prenha, grávida. Não é? Os veterinários gostam de utilizar a palavra prenha, eu não exato, gosto, prefiro utilizar grávida, grávidas. não gosto muito dessa palavra. Então, ela fica grávida novamente. E durante os primeiros 3 meses de gravidez, ou durante o primeiro mês de gravidez, aliás, eles retiram o leite, continuam retirando o leite. Mas chegamos ali ao final do primeiro mês, ao final do terceiro mês de gravidez, em média, se deixa de retirar o leite dessa vaca. Quando nós vamos ao mundo ocidental, o que acontece é que é a mesma coisa, a vaca fica grávida, mas fica grávida por inseminação artificial, e não pela forma natural, 90 dias depois de dar à luz, e se continua retirando o leite até o início do terceiro trimestre de gravidez. E o que se descobriu é que a concentração de alguns hormônios, nomeadamente os estrógenos, portanto em português de Portugal são os estrogénios, esses hormônios estão presentes em maior quantidade no leite de uma vaca que está no terceiro trimestre da gravidez do que uma vaca que está no primeiro trimestre e do que uma vaca que não está grávida. Então o leite que nós ingerimos vem de vacas que estão grávidas, que não estão grávidas, que estão no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Então isso significa que não sabemos exatamente a concentração desses hormônios que estamos ingerindo no leite e que estão naturalmente presentes, não foram adicionadas. Tem que ver com o facto de estarmos fazendo algo que não é exatamente o que as sociedades tradicionais de pastores faziam, que sabiam que a partir de determinado momento não se retirava o leite. Então esse saber popular é algo que às vezes nós achamos que não tem qualquer validade e parece até que tem. Exato. E neste caso isso é algo que me preocupa, porque os estrógenos estão implicados em vários tipos de câncer. Então, logicamente, estamos falando de uma dose que não é uma dose muito alta, mas estamos falando de uma exposição que é frequente e que dura muitos anos. Então, eu não sei que consequências isso poderá ter, mas isso é algo que me preocupa, porque câncer de mama, câncer do ovário, por exemplo, próstata também, de endométrio, todos esses tipos de câncer poderão ser afetados negativamente por uma exposição frequente a estrogênios, a estrógenos. E Pedro, por que essa fixação tão grande sobre cálcio? Porque nós nos baseamos nas diretrizes americanas, que preconizam 1.200 a 1.200 miligramas de cálcio dia. Mas, de fato, precisamos de tudo isso? Ou aquilo é para uma sociedade americana? Essa é uma excelente questão e eu concordo 100% consigo. É para aquela sociedade. Então, os estudos que mostram que determinadas pessoas precisam dessa dose de cálcio são estudos feitos com pessoas que seguem a típica dieta ocidental. Então, a típica dieta que não é saudável, que muitas vezes é a típica dieta americana. Então, para essas pessoas, com a dieta que têm, é preciso aquela quantidade de cálcio. Mas estamos falando de uma dieta que aumenta a excreção de cálcio.
Então, em pessoas que fazem uma dieta adequada, rica em frutas, em hortaliças, pobre em sal, porque as frutas e as hortaliças reduzem a excreção de cálcio e o sal aumenta a excreção de cálcio, por exemplo, nessas pessoas, a quantidade de cálcio não é tão alta, a necessária não é tão alta. Então, entre 500 a 700 miligramas de cálcio dia poderá ser suficiente desde que as pessoas sigam uma dieta como essa que eu acabei de falar, rica em hortaliças, rica em fruta e pobre em sal. Uhum. E os alimentos, assim, o de eleição seu é a couve, as folhas verdes escuras, porque tem um equilíbrio para que seja bem absorvido esse cálcio? Tem um equilíbrio para que o cálcio seja colocado no sítio certo, que é o osso, não é? Porque a vitamina K, o magnésio, que estão presentes nesses alimentos, eles contribuem para colocar o cálcio no sítio certo. Além disso, o magnésio também é importante para a saúde óssea, independente do cálcio, porque o osso não é só constituído por cálcio, é constituído por vários minerais e é constituído também por proteína. Significa que a proteína também é necessária. Não é? Então, a saúde óssea depende muito mais do que apenas cálcio. E já que você me referiu a esta questão do cálcio, também eu gostaria de realçar algo mais, que é o facto de o leite e derivados, em especial os queijos, até mais do que o leite, terem muito mais cálcio do que magnésio, por exemplo. E esse desequilíbrio entre o cálcio e o magnésio também pode ter problemas e há suspeitas, então não temos confirmação, mas há suspeitas que poderá aumentar o risco cardiovascular quando você faz ao longo da vida, todos os dias, uma dieta que tem muito mais cálcio do que magnésio. Então as folhas, as hortaliças, poderiam contribuir para ter um melhor equilíbrio entre o cálcio e o magnésio. Não estou dizendo que se você ingerir leite, você vai ter um desequilíbrio entre cálcio e magnésio. Não, vai depender do resto da dieta. Mas, tipicamente, o que é que as pessoas fazem? Ingerem uma grande quantidade de laticínios e uma quantidade muito pobre, uma quantidade muito baixa, de frutas e hortaliças. Então, esse desequilíbrio vai ocorrer. E você me fez lembrar que, inclusive, na mulher menopausada, o que se recomenda? Que se coma muito queijo por causa de uma futura osteoporose, só que nós sabemos que essa mulher é uma mulher que já é uma mulher de risco, né, para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Então fica complicado, né? E já que você tocou nesse ponto, faz uns anos, não muitos, saiu uma meta-análise. Uma meta-análise é quando você reúne vários estudos de acordo com critérios de revisão sistemática, ou seja, critérios confiáveis. E então eram estudos de intervenção, tal como os médicos e a indústria farmacêutica gosta de fazer. Então eram estudos que analisaram os efeitos cardiovasculares da suplementação com cálcio. E o que se observou foi um aumento da incidência de infarto de miocárdio em homens e mulheres que estavam sendo suplementados com cálcio. Existem muitas possíveis explicações. Eu tenho várias. Uma delas, para mim, é exatamente esse desequilíbrio entre o cálcio e o magnésio e o desequilíbrio entre o cálcio e a vitamina K. Porque a vitamina K é importante para colocar o cálcio no osso e é importante para evitar que o cálcio seja depositado nos tecidos moles, como a artéria, por exemplo. Então, deficiência de vitamina K ou muito mais cálcio do que vitamina K, ou seja, um grande desequilíbrio entre os dois, poderá potenciar maior deposição de cálcio na artéria e não indo o cálcio para o lugar onde teria que ir, que seria o osso. Exato. Então, isso tudo me preocupa. Então, esse equilíbrio, não estamos falando aqui de radicalismos, mas estamos falando, sim, de um equilíbrio nutricional que só se consegue se a pessoa tiver uma dieta adequada. E a importância de não sair suplementando assim, à torta e à direita, indiscriminadamente. Ah, tem ali um potinho, vou comprar. Nós que estamos constantemente estudando, por exemplo, eu estava até comentando aqui no caminho, né, Pedro? Hoje eu só suplemento vitamina D associada à vitamina K e vitamina A. Então, hoje a gente percebe que esse é o jeito melhor hoje, porque amanhã pode ser que mude, né? A gente sabe que a ciência evolui. Então, cuidado, porque fica todo mundo tomando, vitamina D vou tomar, e põe não sei quantas cápsulas na boca. E tem uma questão, Gisela, que eu concordo totalmente consigo, e essa questão me faz pensar no seguinte, é que as pessoas pensam no suplemento que tem o nutriente X ou o nutriente Y, ou seja, isolado.
mas os nutrientes, eles estão presentes nos alimentos, não de forma isolada. Então, nós temos vários nutrientes no mesmo alimento e os nutrientes estão presentes de uma forma sinérgica e numa matriz complexa. Então, o alimento é muito mais do que só os nutrientes. Exato. Então, quando você suplementa com cálcio, por exemplo, não é o mesmo que você está ingerindo um alimento que tem cálcio. E, gente, nós não sabemos nada ainda, né, Pedro? O que eu costumo dizer é o seguinte, gente, imagina o seguinte, essa tábua aguenta 10 quilos, esta outra aguenta 10 quilos. Se eu coloco as duas juntas, 20 quilos, no alimento é 30, por Exatamente. exemplo. Isso é, sabe, essa sinergia, isso que se potencializa. Por isso que é maravilhoso o alimento, Claro, né? o alimento deve ser sempre a primeira É a escolha. primeira escolha. Por isso é que se chama suplemento. Ou seja, é algo que está Complemento além, alimentar, né? exatamente. Então, Exato. primeiro vem sempre o alimento. É. E só depois é que deve vir o suplemento, Exato. quando é necessário, e depois de uma boa avaliação, uma avaliação criteriosa Isso. do estado de saúde da pessoa e das várias necessidades nutricionais que ela tem. Perfeito. Bom, já me mostraram a plaquinha dos 2 minutos, né? Então, significa que esse programa está chegando ao fim. E exatamente como nós fizemos da outra vez com o professor Pedro Bastos, nós vamos continuar esse programa na semana que vem, porque é claro que eu não ia perder a oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre o glúten, né? Que é realmente entender o que aconteceu com esse trigo moderno e tudo mais, né? Até recomendo que todo mundo assista também aquela matéria espetacular que eu fiz com o professor Joselito Mota, que é o nosso maior entendido de mandioca do Brasil. Ele contou como foi a introdução do trigo no Brasil. O Joselito você conhece, né? Então, realmente, vale a pena a gente estar levantando, porque foi o que uma paciente uma vez me disse. Ela falou, doutora, eu descobri que o mundo é feito de leite e glúten. Eu falei, pois é, hoje nós estamos exatamente assim. Mas nós voltamos na semana que vem, né, Pedro? Com esse tema e para fechar esses dois assuntos geralmente nevrálgicos, mas tem tantos outros, que é sobre leite de vaca, seus derivados. E na semana que vem nós vamos falar de glúten. Muito obrigada, Pedro. Obrigado eu. Obrigado. Até a semana que vem. Até a semana que vem.